predestinação e livre-arbítrio, né? Arbítrio livre, né? A primeira bagunça começa pelo conceito da definição, né? O que seria arbítrio livre, né? Ou predestinação? Bom, em primeiro lugar, nós temos que cavalgar dentro do campo da filosofia para responder essa incógnita intelectual, né? Mas o que é interessante, quero deixar bem claro que é interessante, muito interessante, é o contexto. Predestinação e livre-arbítrio, ou arbítrio livre, ou livre isento de influência, né, que seria a colocação correta. O que é livre-arbítrio ou arbítrio livre? É um indivíduo livre de influências, nada o influencia. Então, quando eu falo que eu tenho livre-arbítrio, ou livre-agência, ou arbítrio livre, automaticamente eu estou falando que eu tomo decisões sem nenhum tipo de influência, e visto que isso não é verdade. Em primeiro lugar, nós temos que cavalgar dentro do contexto da filosofia. Como seres humanos, por exemplo. Entender o que somos por essência. Entender quem somos. E a velha pergunta paradoxal: para onde vamos? Isso exemplo tirando o fato daquela velha pergunta: de onde viemos? Quem somos? E para onde vamos, né? São conceitos interessantes. São conceitos interessantes, né? Aí entra o paradoxo da religião, trazendo uma atrativa proposta de esperança, resgatando o indivíduo da sua essência, né? Da sua essência cega, caída, pervertida, desequilibrada e profanada, para restaurar para a essência que diria original, né? A essência pura, sacralizada e eterna. Só que para isso existem paradigmas, né? Que temos que atravessar. E esses paradigmas são constituídos dentro de uma ideia forjada aos moldes de contextos intelectuais teológicos. Isso começou lá no quarto século, lá no conceito pelagianista de mundo, a visão pelagianista. E veio atravessando as décadas, os séculos, até chegar nessa diarreia mental que é hoje. Que provoca, né, uma confusão de intelectuais, onde essa confusão de intelectos começam a criar monopólio dentro do contexto da própria soteriologia, que seria a salvação. E dentro da própria soteriologia, essa ideia está enraizada. A ideia de livre-arbítrio e predestinação. Aí, para resolver alguns paradigmas, alguns intelectuais pegam a predestinação e falam que ela não é tão predestinada assim. Aquilo que seria um predestino deixa de acontecer para entrar uma ideia rudimentar, digamos assim, né? Pegamos aquela concepção arcaica da liberdade, trazemos para os dias de hoje, jogamos dentro de um aquário, e essa ideia rudimentar, ela se transforma em uma opinião. Automaticamente, quando ela se transforma em uma opinião, a causa dessa opinião é uma influência. Então, se é uma influência, não existe liberdade de escolha, e nem livre-arbítrio. Por quê? Vamos lá. No paradoxo daquilo que entenderíamos como livre-arbítrio, seria um indivíduo livre, né? Se eu não me engano, tem um teólogo, que eu ouvi uma palestra dele há uns tempos atrás, que ele falava acerca do livre-arbítrio, e ele criou uma analogia dentro de um campo de futebol, onde um juiz tinha que ser imparcial. Ele tinha que apitar o jogo, mas não poderia beneficiar ou puxar a sardinha para algum tipo de time. Então ele apitava o jogo. Assim seria o mundo, né, da salvação e da condenação dentro do cristianismo ou de qualquer outro credo. Seria um indivíduo que está jogando em um time cujo juiz
e apitar segundo as regras de imparcialidade. Mas a grande questão é que ela vai muito mais além disso quando se trata de salvação. Dentro do contexto da hamartiologia e da soteriologia, nós entendemos acerca da influência e das influências. E aí nós pegamos esse contexto da salvação, da natureza humana, e levamos para dentro da filosofia para tentar entendê-la e dissecá-la. O que acontece? Nós entendemos que livre-arbítrio é um conceito tão paradoxal que hoje as pessoas mais intelectuais da área não conseguem explicá-lo e encaixá-lo dentro de uma proposta racional. Ah, Fábio, para de enrolar, para de encher linguiça e solta logo. Tá bom, vamos logo ao assunto. Primeiro, para que haja livre-arbítrio, nós temos que pegar a natureza humana e a consciência, não é a consciência do consciente, mas o saber, o conhecer, e levar para um nível no qual ele não seja influenciável. Então o ser humano, por natureza, por essência, tanto de intelecto quanto de existência natural, ele tem que ser perfeito, completo. Ok? Então ele já tem que nascer com uma consciência de tudo e conceber exatamente a consciência de si, tanto por essência, entendeu? Quanto por existência. Então ele tem que se auto-entender, se autocodificar, e ele não precisa de influência nenhuma, influência externa. Você está entendendo? Então isso é ser completo e autossuficiente. Seria o ser humano perfeito, que não precisa de influência porque ele sabe de tudo. E ele não precisa de nada externo porque ele é tudo. Ele se conhece. Ele se conhece tanto por dentro quanto por fora. Então ele não precisa de respostas. Esse seria o ser humano perfeito. Que não existe. E nunca existirá. Quer dizer, existiu um, historicamente falando, mas não se encaixa nos padrões da humanidade. Por outro lado, nós levamos esse mesmo indivíduo completo e autossuficiente para dentro da soteriologia. Aí ele já perde a sua essência, porque existe ali um outro ser maior do que ele, autossuficiente mais do que ele, que traz propostas nas quais ele não tem consciência, que seria uma salvação sobrenatural, ou uma condenação sobrenatural. Então, para que esse ser, esse indivíduo autossuficiente, ele tenha livre-arbítrio, ele já tem que conhecer, por causa e efeito, o que é ser salvo e o que é ser condenado. Ou seja, ele tem que ter passado pelo inferno e pelo céu. Ele tem que conhecer as duas coisas, para que ele faça uma escolha sem a influência de ambos os lados. Ele não vai ser influenciado pelo Salvador, porque ele sabe o que é ser salvo, e ele não vai ser influenciado pelo Maleus Maleficatile, ou Ra-Satan, ou o incrível destruidor da antiga serpente, o dragão. Então este seria o indivíduo perfeito, não influenciável. Existe esse indivíduo? Então, eis a questão. Quebra-se o paradigma do livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, tanto na definição quanto na lógica. Pela lógica e pela definição, não existe ser humano com esse potencial. Tá? Aí do outro lado vem outros intelectuais que tentam pegar o livre-arbítrio e trazer para dentro de um contexto soteriológico carismático. Não, porque nós temos livre agência. Nós agimos com liberdade, sem nenhum tipo de influência. Mas as nossas ações, mesmo com a nossa decisão, ela já está sendo pré-assistida por um ser eterno. Ou seja, não existe, de qualquer forma não existe livre-arbítrio. Isso é um mito. Isso é um mito sem lógica, é um mito fundante para a psicologia do inconsciente religioso. Isso cria um monopólio dentro do contexto da salvação. Ou seja, essas duas ideias, predestinação e livre-arbítrio, quando se fundem, elas criam um monopólio naquilo que nós entendemos historicamente que é chamado de sacrifício. Né? Sacrifício do Cristo. O sacrifício do Cristo na cruz, ele recebe um monopólio partindo dessas duas ideias, e essas duas ideias prometem propagar este sacrifício aos moldes daqueles que interpretarem essas coisas. Onde a pessoa enlouquece e vira um apóstata da fé porque ela não consegue conceber. Bom, se eu estou dentro da predestinação assistida e ela não é tão veemente assim, tão arbitrária, então eu posso escolher. Mas desde que eu sei que eu não tenho livre-arbítrio, porque isso é uma definição inexistente, isso é uma errata, né? Então,
pessoa começa a conceber uma nova ideia. E a nova ideia que essa pessoa começa a conceber, ela não é nada sadia. Porque a pessoa se afasta do credo, tentando achar uma solução lógica para se aproximar da sua redenção. E predestinação e livre-arbítrio não traz redenção a ninguém, muito pelo contrário, traz mais dúvidas para aquilo que já não tinha resposta. E eu sou uma prova viva disso. Quando eu entrei em 2015 dentro dessa proposta para estudar quantitativamente acerca disso, graças à filosofia eu consegui sair dessa ideia. É só estudar a definição. Quando você não conseguir encontrar nada lógico que se encaixe na definição, automaticamente você vai entender que a proposta está errada no seu eixo. Então, o problema não está em mim. O problema não está nas pessoas que tentam explicar. O problema é que a proposta não existe. Porque se eu olhar para este foco dessa proposta intelectual, automaticamente eu perco o foco da redenção. E me autocondeno. Porque quanto mais eu buscar em relação a isso as respostas certas, que se encaixem de uma forma lógica e que tenha um padrão lógico que se encaixe às promessas das Escrituras, eu vou me afastar muito mais da redenção e vou me tornar um incrédulo, um apóstata e quem sabe até um ateu em relação a isso. E é isso que promove essa incógnita. Predestinação e livre-arbítrio. Duas ideias que falam que é bíblicas, mas ninguém percebe que essas ideias aparecem nas Escrituras para relatar acerca de uma natureza superior, não inferior como eu. Então, predestinação e livre-arbítrio não está aqui para declarar ou para falar de seres humanos, mas de seres sobrenaturais. Só eles têm a capacidade de digerir e desenvolver tais ideias.